Falar sobre transtornos psicológicos ainda é algo pouco abordado, principalmente no nosso meio cristão, não é verdade? E o apoio profissional é extremamente importante para que nós possamos desenvolver uma saúde mental cada vez melhor. Você que é cristão já ouviu ou talvez já até falou aquela expressão: depressão não é coisa de crente. Ainda existem tabus nesse assunto que precisam ser conhecidos, debatidos para só então serem quebrados. Chame alguém aí agora que você acha que precisa ouvir a respeito desse tema tão importante. Compartilhe esta live. Alguém que vai se interessar sobre o tema transtornos psicológicos. E para abordar esse tema, nós convidamos a nossa palestrante, que também é psicóloga, apoiadora do movimento Transmissão, Tamire Santiago. Uma boa noite a todos, que prazer estar aqui com vocês. Para mim é motivo de grande alegria ter você aqui com a gente. Você que está aí na sua casa ou talvez no seu trabalho, fica ligadinho que hoje a gente tem muita coisa boa aqui para vocês. E nós vamos falar hoje, agora, nesse momento, sobre transtorno psicológico, transtorno mental. E existem diversos tipos de transtornos, milhares de transtornos, e eu não vou falar de nenhum específico hoje. Hoje nós vamos tratar no âmbito mais geral. Mas só para você se familiarizar aí, né? Existem transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Que vocês conhecem assim, a maioria de nós. Existem diversos tipos de transtorno de personalidade também, que é o caso de borderline, transtorno de personalidade social. Então, transtornos existem milhares, mas afinal, né, o que quer dizer isso? O que quer dizer a palavra transtorno? Muitas vezes a gente associa transtorno à doença, até para ficar fácil a compreensão, até para que as pessoas compreendem melhor e levem a sério, né? Mas existe uma diferença entre transtorno e doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença ela é uma ausência de saúde. Porém, o que mais identifica como doença é uma causa. Geralmente existe uma causa que colocou a pessoa naquela situação de doença. E já os transtornos, como o próprio nome diz, ele é algo que transtorna, ele é algo que causa incômodo, que causa sofrimento. Ele é relacionado a algo que não tem uma causa muito bem pré-estabelecida. E por isso o nome transtorno. Então, muitos, às vezes, acabam ignorando um pouco ou diminuindo um pouco a seriedade disso por conta dessa questão, de talvez não saber de onde vem, de talvez não ter noção de como é que aquela doença ou que aquele transtorno se instaurou. Mas, para a gente poder identificar alguns aspectos do transtorno, a gente pode falar que primeiro, ele afeta todo o ser humano por completo, né? Então, vai afetar algumas questões cognitivas e, obviamente, isso varia de transtorno para transtorno, mas afeta a questão de percepção, memória, atenção. Pode afetar também questões comportamentais, então a pessoa acaba mudando o seu jeito de agir, pode acabar fazendo com que a pessoa queira e fique, né, isolada, acaba fugindo de determinados lugares que antes frequentava. Então, às vezes, até comportamentos repetitivos a pessoa começa a fazer, que é o caso do TOC, né? Então, mudanças comportamentais também começam a acontecer. Mudanças no sentido emocional. Então, às vezes, a pessoa fica muito confusa, não entende muito bem, não sabe lidar muito bem com as suas emoções. Então, todos esses aspectos, eles fazem parte desse transtorno. E também, né, é onde acontecem os sinais, é no aspecto físico. O nosso corpo, ele começa a dar sinais. Isso também vai variar de transtorno para transtorno, mas usando, por exemplo, o transtorno de ansiedade, que é muito comum no nosso país, a gente percebe alguns problemas, por exemplo, de tremores, dificuldade para respirar, um coração mais acelerado. Então, são alguns dos sintomas que podem estar atingindo o físico da pessoa que tem algum transtorno como esse. E como não existe uma causa bem definida,
E por muitos anos vieram-se, e até hoje, né, temos feito muitos estudos a respeito disso, para descobrir de onde vêm todos esses transtornos, por que seres humanos desencadeiam alguns transtornos e outros não. Então, talvez por conta disso, há muito tempo atrás e durante vários séculos, as pessoas associaram a espiritualidade com o transtorno. Então, por muito tempo, né, líderes religiosos, pessoas cristãs, pessoas de vários tipos de religião também, eles começaram a associar que a espiritualidade tinha a ver com aquela anomalia daquela pessoa. Então, se algo estava anormal ali, se o comportamento mudou, se o humor mudou, se a pessoa não está como as demais pessoas dentro daquela normalidade, né? Eles consideravam isso como algo demoníaco, uma possessão às vezes, ou uma opressão demoníaca. E durante muito tempo, os transtornos mentais eram tratados a respeito disso. E é por isso, né, que a gente escuta aquela frase que a Tati falou, de que depressão não é coisa de crente, ou se você tem Jesus, você não pode ter tal doença ou tal transtorno. Então isso é algo que a gente precisa ir aos poucos mudando, e graças a Deus isso vem mudando, isso vem sendo desmistificado dentro das igrejas. Essa live, inclusive, é para isso, contribui para isso, para que esse padrão venha a ser quebrado, para que esse padrão venha a ser mudado, porque a gente entende que a seriedade de um transtorno, ele vai muito além, né, de uma causa, como a gente já falou, uma única causa, são várias, e não tem a ver necessariamente com nada espiritual. São coisas distintas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque hoje em dia a gente vê muita questão, principalmente líderes religiosos, pastores, padres, ou pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, sofrendo muito, tendo muito sofrimento psíquico, mas não conseguem aceitar. E isso a gente observa desde os tempos passados, que é um processo de mecanismo de defesa. A psicologia entende assim, como um processo de negação. O fato de eu me negar que estou sentindo ou que tenho algo, já faz parte dessa defesa que a nossa própria mente cria. E nesse sentido, talvez seja uma defesa do tipo, as pessoas poderão diminuir o meu Deus, ou as pessoas vão achar que talvez eu estou com algum pecado, né? Então, esses mecanismos de defesa são criados, nesse caso da negação, para que a pessoa ela se exima, né, de algumas coisas que poderão trazer um certo prejuízo para ela. E essa negação, ela precisa ser quebrada, porque o processo de cura, ele só acontece a partir do momento que eu aceito aquilo que eu tenho. E aí eu sempre gosto de fazer comparação com uma doença mesmo, uma doença física. Se a gente não souber o que a gente tem, a gente vai viver a vida inteira sofrendo de dor, ou até tentando se tratar, tomando um remédio ou outro, mas não é aquele específico para aquela doença, então muitas vezes não vai resolver o problema. E a gente só vai cada vez, talvez até agravando o problema, porque está tratando do jeito errado. Então, geralmente, quando se instaura, né, algum sintoma físico, a gente vai ao médico, a gente recebe orientação, o médico geralmente passa para a gente alguns exames, nós vamos, fazemos, e ali é dado um diagnóstico. Através desse diagnóstico, a gente começa o tratamento específico para aquela doença. E aí eu fico a me perguntar o porquê, né? O porquê que tantas pessoas têm essa dificuldade de fazer o mesmo com as questões emocionais ou com as questões mentais, psicológicas. E justamente por isso que eu expliquei para vocês, é um tabu, principalmente no meio religioso, de pessoas associarem espiritualidade ao lado emocional, ao lado psicológico. Então hoje eu quero convidar você a me ajudar, quero convidar você a me ajudar nisso. A partir de hoje, a convencer pessoas à sua volta também de que isso não tem a ver, de que espiritual
e emocional são duas coisas que fazem parte de um ser humano como todo, que ambas precisam ser trabalhadas, ambas precisam ser orientadas, sim, mas que os aspectos emocionais de transtornos relacionados às nossas emoções, elas pouco têm a ver com o nosso lado espiritual. E quando a gente passa a aceitar isso, e quando a gente passa a compreender que eu posso estar sofrendo de algum transtorno mental, o processo de cura, ele começa. Então eu quero convidar você a ajudar a espalhar essa notícia. Quero convidar você também a talvez se perceber, se olhar um pouco. Talvez você não está bem, talvez você está sofrendo, de repente sintomas no físico até, ou algum sintoma também no emocional, como eu disse no início, as emoções muito atrapalhadas, muito embaralhadas, que você se sente muito confuso. Algumas alterações no cognitivo, então memória, atenção, percepção, alguma alteração no seu comportamento. Você mudou muito e isso te incomoda. E se incomoda, lembra da palavrinha transtorno. Está gerando um transtorno na sua vida. Isso quer dizer que está atrapalhando a sua vida. Então, se aperceba sobre isso. Se por um acaso você se encontra nessa situação, procure a ajuda de um profissional psicólogo, que nada mais é do que um profissional que vai te ouvir, vai te orientar, vai trazer um diagnóstico dependendo da situação, mas que vai, junto com você, caminhar para esse processo de cura, para esse processo de um viver em paz. Então, não crie resistência sobre isso. Você que é cristão, você que tem Jesus, você que talvez é um líder religioso, um padre, um pastor, eu convido você a se perceber nessa hora, a olhar para você e a aceitar que às vezes a gente precisa de ajuda também. Muitas vezes nós somos muito trabalhados, o nosso emocional é muito trabalhado dentro das igrejas. E às vezes a gente se percebe cuidando muito, cuidando dos outros, até porque Jesus nos ensina isso. Mas tem horas que nós precisamos ser cuidados. Então, se atente para isso. E algo que ontem, eu lancei uma caixinha de perguntas no Instagram e surgiram várias perguntas. E uma delas, uma pessoa colocou e eu quero trazer hoje, é como a gente pode ajudar alguém que por um acaso esteja passando por um transtorno. E primeiro que existem vários tipos, como eu disse, e cada transtorno, a nossa postura como família, como amigo, ela tem que ser diferente, varia muito de um transtorno para outro. Mas, de uma forma geral, qualquer tipo de transtorno, no caso de qualquer tipo de doença também, a gente precisa entender que, primeiro, a gente não pode medir a dor de ninguém. A dor do outro provavelmente será diferente da minha. Então eu não posso jamais medir a dor, jamais pensar isso é pouco, isso é frescura. Nunca faça isso. Nunca expresse isso para alguém. Se ela sente, é porque é importante. Se ela diz que sente, é porque é importante. E às vezes a gente escuta aquela frase, não, é só para chamar a atenção. Isso é importante. Se alguém precisa chamar a atenção de alguém, tem algo de errado com ela. Então, se atente a essas questões. E também, uma das coisas é que transtorno, seja ele de qual espécie for, ele precisa de tratamento. Tratamento com especialistas, psicólogo, psiquiatra em alguns casos, mas ele precisa ser tratado. Mudança de hábitos, talvez medicação, no caso do psiquiatra, mudanças em vários aspectos da sua vida, e quem vai poder te ajudar nisso é o profissional psicólogo. Então, não brinque com isso. Se você, por um acaso, se identificou durante esses minutos que a gente contribuiu aqui sobre esse aspecto, procure ajuda. Não sofra sozinho, até porque você não está sozinho. Existem pessoas aqui para te ajudar. O Movimento Transmissão, desde o ano passado, ele está com um projeto de alcançar pessoas no emocional delas. Então, entre em contato com a gente. Você não está sozinho e você não precisa passar por nada disso sozinho. A gente está aqui para te apoiar também nisso. Nós temos hoje 5 psicólogos que atendem de forma virtual, de forma online, 100%
gratuito, 100% por amor que eles fazem isso. Então, não deixe de procurar ajuda, viu? Você é importante, a sua saúde é importante. E a sua saúde não só física, mas a sua saúde emocional também. Eu agradeço muito a sua atenção, que Deus abençoe você e a sua família.